Pessoal, já deu start aqui na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Vamos ao desafio. É um novo desafio, tá? Mas antes disso, deixa eu divulgar aqui o vídeo sobre os padrões, né, que a gente aplica aqui no Unidigital, tá? Já selecionei aqui, já incluí o som com vocês, tá? Aí depois desse anúncio aqui do Senai Unidigital, a gente volta à nossa programação aqui normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pois é, pessoal, vamos. Deixa eu já compartilhar a sala aqui, que aí já fica. Pessoal, hoje a gente está na penúltima aula aqui, tá? Do módulo aí que Eletricidade Geral. Já chegamos a um ponto, né, sobre tensão e corrente alternada, ou seja, do sistema elétrico de potência. Daí, como vocês, né, é um curso de eletricista industrial, tem conhecimentos que o eletricista industrial ele tem que saber mais do que o predial e até do que o de redes. Lembrando, acho que eu até já comentei com vocês, o eletricista de redes é o eletricista que dá manutenção, né, e instala estruturas em postes, né, postes de concreto armado de seção circular ou de duplo T, que é aquele poste quadrado que já tem a furação nele. Então, tem alguns conhecimentos que o eletricista, eu acredito que o eletricista industrial dos eletricistas, ele é o que tem um conhecimento mais amplo, porque ele tem que saber o que o predial sabe e ele tem que saber um pouco, né, do que o eletricista de redes, né, que lida não só com a baixa, mas com a média tensão, tá? Então ele está ali entre os dois mundos ali, né? Ele está entre o mundo ali da baixa tensão e o mundo da média tensão da rede de distribuição de energia. Então ele tem que ter esses conhecimentos, né? E um conhecimento assim fundamental, né, que é na indústria que vocês trabalham, é o conhecimento sobre correção do fator de potência. Até na atividade anterior eu já havia já falado um pouco, fiz até ajudei vocês, né? Fiz o exercício junto aqui com vocês. Aí agora a gente vai, né, evoluir um pouco mais. Agora eu tinha. Antes eu faço a chamada aqui, né, pessoal? Foi mal. Eu já faço ela ao vivo aqui, e aí depois eu faço só o complemento. Deixa eu pôr aqui setembro, antes que eu esqueça. Hoje é 15, né? 15/9.
Aproveito e já faço a chamada logo agora, né? O Carlos Eduardo tá aí, já vou colocar a presença. Carlos Eduardo, Gabriele, com dois L's. É, Gabriel, Gabriel Varenga Meirelles. Brenda, Andréia, André Raquel, Vitor, Fabiola, mais a Luísa Machado. Deixa eu achar seu nome que eu achei. E a Samira. Lembrando, pessoal, que eu fiz a chamada agora aqui, né? Mas depois, quando eu vejo lá no, no relatório aqui do Teams, tá? Aí eu faço a retificação. Pode ser que alguém tenha entrado um pouco depois, né? De ter iniciado a aula. Deixa eu salvar aqui. Aí depois eu olho no relatório para ver se mais alguém entrou. Então, pessoal, a atividade né, dessas três últimas aulas, eu acredito que vai funcionar até para as outras vocês, né? Todo o desafio, até para tornar mais dinâmico. Deixa eu compartilhar novamente aqui. Daí, ó, a Ludmila colocou esse desafio que não estava aqui, tá? Aí tem a situação de aprendizagem do desafio 4.3, tem a folha de resposta, inclusive tem uma tabela que a gente vai precisar hoje para concluir esse exercício, tá? E aqui o envio, beleza? Lembrando que esse envio ele vai estar ativo até as 22 horas de hoje, beleza? Vamos lá, já vamos baixar aqui. Vamos baixar o descritivo, a folha de resposta. Se eu não me engano, deixa eu ver se. Não, beleza. Eu não tô vendo aqui o. Deixa eu dar um refresh aqui na página. Deixa eu ver, a SAP carregou e a folha também já carregou. Deixa eu ver. Se eu não me engano, é um desses dois aqui que tem os dois arquivos. É, mas eu forneço para vocês aqui agora, aqui, tá? É, vamos lá, vamos interpretar aqui. Então, o desafio 4.3 é de uma indústria, tá? A Moinhos Tambari. E a folha do desafio é essa daqui. Vou deixar as duas em paralelo aqui, que aí vai ficar mais fácil. Então, eu vou lendo aqui explicando para vocês, né? A gente vai relembrando de aulas anteriores. Inclusive, as fórmulas estão aqui, tá? Para facilitar aqui para gente. Então, a empresa Moinhos Tambari, né, localizada na cidade de Feira de Santana, é especializada em beneficiamento de milho, né, e torrefação de café. Então, torra de café e beneficiamento de milho. Por exemplo, milho para beneficiar ele para milho para canjica, milho para pipoca e por aí vai, né? Cuscuz. Então, para a realização dessas atividades, são utilizados equipamentos elétricos como máquina de moer, né, a moega de grãos, máquina de prensa,
esteira transportadora, sistema de iluminação e sistema de refrigeração. Os produtos da Moinha Tambari, né, têm qualidade, beleza? São os mais conceituados e sempre foram bem aceitos e líderes, né, de vendas no mercado. Então, o senhor Anderson, né, possui formação eletrotécnica, graduada em administração, né, e na empresa Moinhos Tambari atua como diretor executivo, né? Então, e geralmente quando é essa parte aí de direção, é, é alguém que já atingiu uma expertise, né? Tá vendo que ele tem a formação de eletrotécnica, né? Nem sempre só quem tem engenharia, né, é que vai atuar como executor, né? Diretor de execução. Provavelmente a experiência dele é vasta, tá? Conheço muito eletrotécnico que tem muita experiência. Inclusive, eu presto serviço para um eletrotécnico, né? Ele é dono aí de uma empresa. E a experiência dele é monstra. O pai dele já teve loja junto com a Transol, não sei se vocês conhecem. Tem a Transol aqui, que ela, né, em vários estados aí, a Eletrotransol. Então, ele notou uma pequena queda nas vendas da empresa e decidiu pesquisar o motivo. Durante as reuniões sindicais, ouvia nas discussões e eu acredito que ele sabia talvez o motivo, né? Mas, assim, esse motivo aqui da não correção do fator de potência, ele é padrão numa empresa. Ele que é eletrotécnico, ainda que ele fosse engenheiro eletricista, ele teria, né, pensado assim, não é possível que uma empresa desse tamanho, desse porte, não faz a correção do fator de potência. Lembra que eu disse na aula passada? A correção do fator de potência é você utilizar energia magnetizante em excesso, e essa energia magnetizante ela cria picos de tensão, cria harmônicos na rede, né? E ela distorce a senoidal, né, da tensão, causando aquecimento nos barramentos, né? E também é, distorcendo a onda, e essa onda distorcida, ela cria picos de tensão que pode, inclusive, além de acionar os equipamentos de proteção, né, chave fusível, disjuntor para baixa tensão, disjuntor de média tensão também, ela, né, aquece os barramentos, né, e isso causa uma perda em eficiência. E não só uma perda em eficiência energética, mas também uma perda de dinheiro, tá? Eu não comentei, eu não lembro se eu tinha comentado na aula passada, mas vou comentar agora aqui. Então, houve as discussões, né? Seu maior concorrente realizou estudos técnicos que possibilitou estratégias de consumo de energia consciente, conseguindo diminuir consideravelmente o consumo de energia na sua empresa, o que facilitou a diminuição dos preços dos produtos, né? Após a análise financeira sucessiva na sua empresa, Anderson decidiu focar nos esforços na análise das contas de energia, ver o que dava para fazer. Resolveu contratar serviço de um consultor em eficiência energética para verificar o que podia ser feito para diminuir os gastos com o consumo de energia elétrica e continuar liderando as vendas no mercado, né? Se aí o consumo aumenta, né, você vai ter que jogar isso para o produto, consequentemente para o cliente, né? Realizou uma pesquisa entre empresas que fazem consultoria em eficiência energética e contratou, né, os serviços da Power Engertech, né? É considerada uma das mais eficientes na cidade de Salvador, Bahia. Beleza. Então, durante a reunião, o consultor da empresa, senhor Rodrigo, que tem formação técnica eletrotécnica, explicou o que estava acontecendo em sua empresa e solicitou ajuda para corrigir o problema. A atividade principal de Rodrigo era responder questionários de tarifação, né, para garantir precisão nas respostas do questionário. Anderson disponibilizou para análise dele a fatura de consumo de energia, né, na empresa, para que conseguisse iniciar as atividades, né? Então, essa empresa de análise de energia, ela vai conectar na empresa um equipamento que chama analisador de energia. Aqui no analisador de energia já tem todos os. Vou até aumentar um pouco aqui, né, para a gente enxergar melhor aqui. Todo o set point de um período inteiro, às 24 horas do dia, tá?
Então, após a análise, né, da fatura, instalou o equipamento analisador de energia na unidade Tambari, com o intuito de adquirir dados de grandezas elétricas da fábrica. Ou seja, como é que é o comportamento do consumo de energia dessa empresa. E já vou falar de cara, olhando aqui, já tem um problema, tá? Então, o equipamento analisador de energia forneceu uma tabela com os dados de consumo energético por intervalo de horas. Ok. Para cada hora ele faz a aquisição de dados aqui na memória dele. O que lhe possibilitou fazer a análise de qual modalidade tarifária, ao ser aplicada, trará mais economia para a fábrica. Eu não sei se eu comentei na aula passada ou em aulas anteriores, existe a tarifa verde, tem a tarifa verde, amarela, azul, tarifa branca, né? Dependendo desse tipo de tarifa, você vai pagar 1 kWh proporcional. E é o seguinte, a minha residência, a sua residência, ou seja, qualquer consumidor que não tem demanda, ou seja, quando fala não tem demanda, não é que não tem equipamento, é que os equipamentos, a potência que ele utiliza para esses equipamentos é uma potência é, tão irrelevante que você quase que pode considerar como zero quando é residencial. Agora, quando é um grande comércio, sei lá, um atacadão açaí, por exemplo, ou uma indústria, como igual aqui, ó, a indústria Moinhos Tambari com uma potência instalada de 3.000 kWh, não, kilovolt ampere. Então, isso daqui está em potência aparente, ó, kilovolt ampere. Provavelmente ela deve ter três transformador de 1.000, né? Em 13,8, ou seja, ele recebe em média tensão, depois converte para baixa tensão. Aí tem, se tem três, eu estou chutando aqui, viu? Se tem três transformador de 1.000, tem uma subestação abrigada com três transformador de 1.000, ou seja, ele vai ter 9 fases, né? Fase A e B do transformador 1, fase A e B do transformador 2 e fases A e B do transformador 3 para fazer esse equilíbrio de carga aí dentro da indústria, né? Com a parte de equipamentos e a parte de administração também, tá? Então, ele fez essa análise aqui. Vou explicar o que que isso aqui vai ser importante para você utilizar aqui na sua atividade, beleza? Então, o esse analisador de energia, ele vai pegar cada hora, tá? Essa empresa aqui, por exemplo, ela funciona. Você pode fazer um cálculo aí. Vamos supor que é de segunda a sexta, né? Aí você tira os final de semana aí você vê quantas horas por dia que ela funciona. Tem empresa que é 24 horas, né? Mas tem empresa aí que funciona o horário normal. Então a conta de energia ela é dividida no seguinte: nós, residencial, pagamos o que a gente consome, a quantidade de quilowatt-hora que deu, beleza? Só que a indústria e um grande comércio é diferente. A indústria, ela tem muitos motores, e esses motores, vocês vão ver aí próximas UCs, que eu vou pegar as UCs assim, mais óbvias que vocês têm aí, para eu passar, por exemplo, conhecimento aqui para vocês sobre partida de motores, né? Como é que faz a partida, como é que faz a simulação, tá bom? Porque o eletricista industrial realmente ele precisa entender muito de partida aí de motores. Vamos lá, então. Será que Rodrigo vai conseguir responder os questionários lá de tarifação? Essa atividade de tarifação eu tirei e eu já deixei ela aqui pronta. Eu posso até fornecer para vocês aqui, finalizando aqui a explanação da aula. Eu vi que não tem a tabela em Excel aqui, mas eu já pedi para colocar aqui no descritivo da atividade, porque vocês vão precisar dos dados que tem aqui. Então ele registrou, ó, potência ativa, que é a potência que realiza trabalho, né? Registrou a energia, né? Energia, o quilowatt-hora. O cálculo da energia é o seguinte: é energia
é igual à potência que você gasta vezes o tempo. O tempo vai ser em hora, tá? A cada um quarto de hora, o medidor de energia, ou a cada, né, vamos dizer assim, fração de tempo que ele tem uma carga consumindo, né? Você vai ter um gasto de energia que vai dar em quilowatt-horas. Aí é sempre a potência em quilowatt, é igual a água lá, né? Metros cúbicos, né? Um metro cúbico é igual uma caixa d'água aí de 1.000 litros. Aí dá quilowatt-hora porque o tempo é em hora, né? Você não faz igual na física, né? Que o tempo lá na mecânica, principalmente, que é em segundos, né? O Sistema Internacional de Medidas. Faz sentido eu fazer esse consumo de energia, né? Em quilowatt a cada 1.000 pacotes por hora, beleza? Então aqui é a energia, aqui é a energia reativa é, que foi inclusive, tem resoluções, tem a resolução 418, tem os procedimentos de energia que eu comentei semana passada, esses procedimentos, né, de rede, na verdade, né, de energia não. Os procedimentos de rede são documentações extensas que as concessionárias de energia utilizam como referência para construir rede de distribuição, para fazer circuitos em média tensão, circuito em baixa tensão, obviamente seguindo as NBRs, né, a 5410, por exemplo, que são para instalações em baixa tensão, né, na parte de baixo, e a 14039 no lado de média tensão. Beleza. Então, vamos ver alguns pontos aqui de interesse. Aí está falando, ó, considerar a indústria Moinhos Tambari, né, como a potência de transformação instalada, 3.000 kVA em 3,8. E a avaliação da sua carga num período de 24 horas, que foi aqui, ó. Analisador de energia. Tem alguns pontos interessantes aqui que devemos destacar aqui. O que é interessante para a empresa que é a PowerTech aqui, né? A empresa aqui, a Power Energy Tech. É importante, ó, essas potências aqui, ó, potência ativa, né? Potência reativa, principalmente o fator de potência. Então, vou fazer uma conta assim, mas uma conta por alto, viu? Vamos supor que essa empresa aqui, ela gaste R$ 10.000 de energia. Aí o contrato de demanda, aí vamos supor que ele utiliza, sei lá, 65%. Tô chutando, viu? O valor chute mesmo. 65% dessa subestação aqui. Aí esse contrato de demanda, ele vale por um ano. Então, por um ano ele é obrigado a usar os 65% dele. Aí lembra que eu falei, se ele, na aula passada, né? Se ele quiser usar 100%, aí ele joga no grupo motor gerador, ele utiliza o 100%, depois ele volta para o regime dele, porque senão ele vai pagar uma tarifa que chama tarifa de ultrapassagem. E ela é proporcional, vamos supor que ele deu a louca no Chapeuzinho Vermelho e quis usar 90%. Ah, porque eu quis, né? Vai se ferrar, porque vai pagar os 10.000 mais essa taxa de ultrapassagem. Então, vocês já guardem essa informação na memória, porque eu já vi eletrotécnico, já vi engenheiro também falar besteira, tá? E aí você lembra, ô doutor, né? Já fala assim, ô doutor, não tem aquele negócio lá de correção, não sei o quê, aí ele vai lembrar, né? Vai até te agradecer. Mas fica esperto, porque às vezes a conta vier muito alta por conta disso. Então, tarifa de ultrapassagem, geralmente a empresa contrata uma empresa especializada para fazer esse monitoramento. E também tem uma empresa, geralmente é uma empresa especializada para verificar e tem um quadro lá, que é o quadro de correção do fator de potência. Lembra que eu disse na aula passada, a correção do fator de potência aqui, ó, é como, por exemplo, um fator, quanto mais próximo de zero, quer dizer que ele gastou muita energia reativa e ele tem pouca energia que realiza trabalho. Igual na atividade que a gente fez semana passada, né? Às vezes ele gastou quase o mesmo valor que ele utilizou para realizar trabalho
como energia magnetizante. Isso distorce a onda, isso causa um aquecimento no barramento, uma diminuição na vida útil. Se aquece o barramento, aquece o condutor, que aquece o enrolamento do motor. E um motor aí de 60 CV, 200 CV, um motor gigantesco e caro, muito caro mesmo, ele queima por bobeira, né? Por não observância desses fatores aí. Então, se você ultrapassar a demanda, você vai pagar uma taxa além dos 10 mil. E aqui, ó, ao longo do dia, esse analisador de energia, geralmente eles colocam um dia. Tem empresa que ela já instala no quadro de distribuição, né? Tem empresa esperta, né? Elas instalam chama watímetro mesmo. É um painelzinho, né, que já vem com um computadorzinho, ele faz, já vem com, pode comprar o TC e o TP, né? O TP para ver tensão e o TC para ver corrente. Daí ele faz essa análise em tempo real nos 30 dias, por exemplo. Mas geralmente, como uma empresa ela funciona no mesmo regime, e esse analisador de energia, o que que o Rodrigo olhou aqui, né? Você, como eletricista industrial, você tem que saber dessas informações. Por exemplo, lembra que eu falei os 10 mil? Vocês estão notando que aonde tem, ó, aí lembra que a ANEEL, né, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda um fator de potência igual a 0,92. É praticamente, não é a mesma coisa, viu? Mas é praticamente como se ela aproveitasse, né, 92% da energia, ou seja, 92% é para realização de trabalho elétrico, tá? Conversão eletromecânica, né, dos motores, da linha de produção, e os 8% restante é para geração de campo eletromagnético, ou seja, ele vai ter uma senoidal quase que pura com esse fator de potência. Professor, aí como é que corrige mesmo? Se for olhar, mas calma, já que a gente fala aqui, ó. Então você está percebendo, ó, que aí tem uma fórmula, tá? É como eu não tô com a planilha aqui, mas assim que finalizar a aula, eu já peço aqui para o monitor pegar e colocar a planilha para vocês. Mas essa fórmula que vai estar aqui não é importante, não, né? Para esse exercício. Então, o analisador de energia ele já carrega essas fórmulas lá das resoluções dos procedimentos de rede da Agência Nacional de Energia Elétrica, e daí, ó, ele detecta tudo que foi fator de potência ruim, ó, o ideal é você estar em 92, beleza. Ah, eu consegui 93, vai dar ruim para mim? Não, não vai dar ruim não, vai dar bom. Então, de 92, 0,92 até 1 é um fator de potência ótimo. Lembra que eu falei na aula passada que o 0,92 dá um ângulo de aproximadamente 23 graus, ou seja, é praticamente como se é um ângulo tão pequeno, né, que a energia que é energia magnetizante, né, para gerar o campo magnético para gerar o torque lá no motor, ela é o mínimo, ou seja, 8%. O ideal é que ela seja 8% e o resto seja só trabalho. O ideal mesmo é que tudo que ele criasse fosse para realizar trabalho, ou seja, o reativo fosse zero e o ativo fosse igual ao aparente, né? Só que a gente sabe que isso na prática não acontece. Então, hoje o parâmetro da ANEEL é 0,92. Pessoal, então isso aqui foi só um dia, né? Olha só o quanto que deu. Aí, detalhe, ó, a fórmula aqui, ó, esse período foi o período em que ele corrigiu o fator de potência, tá? Esse período todinho, ó, das 7 horas até as 15 horas, o final das 15 horas, o fator de potência dele estava topzera, ó, 92, 0,93, tá? Aí você tá vendo quando deu 92, o cálculo dá zero, tá? Essa fórmula aqui, ela vai dar zero, quer dizer que eu não vou pagar nada mais. Então, se eu ficar os 22 dias do mês aí, isso aqui foi só um dia, tá? Então, na prática, essa conta de energia foi 10 mil reais, isso só para esse primeiro dia, né? Então, 10 mil pila, 10 mil reais.
mais 185,63 centavos. Então, no primeiro dia, a conta de energia já é os 10 mil, né? 10.185,63 centavos. Esse valor, o contrato de demanda, ele é fixo, viu? Aí, mas por quê? Aí, se ele não utilizar energia hora nenhuma, ou seja, o fator de potência dele vai estar corrigido, né? Porque não está usando nada mesmo, né? Então quer dizer que se ele não usar nada, ficar fechado um mês, ele vai pagar 10 pila? Isso mesmo. A gente, se ficar sem consumir nenhuma energia por um mês, né? A gente paga só o chamado serviço medido. Beleza. E ainda tem a tarifa de ultrapassagem, mas aqui eu não estou abordando a tarifa de ultrapassagem. Aí ele pede, ó, agora você, eletricista, né, deve realizar a correção do fator de potência. Essas são as fórmulas, tá? Inclusive essa fórmula aqui, ó, é para você descobrir a potência reativa utilizando os ângulos aqui, ó, a tangente, esse o θ1 seria o fator de potência do ângulo, né, do ângulo maior e esse aqui do ângulo corrigido, tá bom? Em relação ao corrigido. Beleza. Professor, e agora? Como é que eu vou fazer isso aqui? Vamos lá. Identificar os valores maior e menor. O que que é isso? O parâmetro que vocês têm que observar é o parâmetro, é o ideal, é o set point que o pessoal chama, né? O set point é o 0,92, tá? Agora, o maior, né? Ele tá falando aqui o maior aqui. Deixa eu pegar a borracha aqui. Esse maior que ele tá falando aqui, ó. Se vocês observarem aqui, ó, qual que é o fator de potência assim maior, mais próximo, né, de 0,92. Aí você pensa que, uai, o maior mais próximo, sempre a referência é o 92. Ah, professor, o maior fator de potência que deu aqui é o 0,93. Beleza, mas qual que é o maior mais próximo, próximo da referência que ele, por exemplo, o 0,92, a conta aqui dá zero, tá? Quando dá um fator de potência maior do que o ideal, ele dá negativo. E aí, lá no faturamento, a fórmula, eles consideram ela como zero. Por isso que eu coloquei essa outra coluna aqui. Aí, na verdade, ele só somou esses valores, os positivos, né, no final do dia, com esses outros positivos aqui, ó. Aí tudo deu R$ 185,63, tá? E aí, lembra que eu falei que tem um período de ponta, o fora de ponta, né? O na ponta, lembra que eu falei que no final do dia você tem a tarifa, ela sobe um pouco de valor aqui, ó, na ponta, tá vendo aqui, ó? Ela tá quase 8 centavos aqui, nesse caso, né? Já o fora de ponta, o normal dele para essa modalidade, né? Essa modalidade aqui de faturamento é 4 centavos, né? Praticamente 4 centavos, quase 5 centavos, viu? Essas outras casas decimais aqui, ó, elas são impostos, viu? Tudo é imposto. E aí, o que que toda empresa faz? Ó, quando chega nesse período, que é o período de ponta, né? Das 6 horas até o término das 21 horas, que são 3 horas, eles mudam para o grupo motor gerador para não pagar essa tarifa maior na ponta, né? E aí depois ele volta para o sistema elétrico de potência, ou seja, o quadro de transferência automática, né? O QTA ele age nesse ponto aqui, ó, fazendo a transferência, beleza, isso tudo para controlar o consumo, para não pagar um quilowatt-hora, né? Uma tarifa aqui por quilowatt-hora. Isso aqui é por quilowatt-hora, tá? Aí vamos lá. Aí esse maior aqui seria um fator de potência maior que eu pagaria, né? Por exemplo, qual que for o melhor, o maior, melhor
mais próximo de 0,92, que é o set point, né, que é a referência. Professor, olhando aqui rapidamente, né, tem 76, 83, 08 é 80, né? 82, 81. Olhando aqui, né? É esse aqui, ó, o 0,83. Esse é o fator de potência, é o maior, tá? É o maior. E isso o analisador de energia faz isso rapidão, viu? Em tempo real. É o maior, mais próximo de 0,92, que é o set point, que é o ideal, tá? E esse menor aqui, tá, pessoal? Esse menor aí já é o contrário. É o menor, né, mais próximo de zero. E aí o mais próximo de zero aqui, ó, 0,45, 33, vamos ver se tem algum 0,20 aqui, ó. 0,40, 92, 81. É, realmente esse 0,33 é o menor aqui, ó. Então esse aqui é o menor. Qual que é a lógica? O ideal seria ele utilizar, tem programa que faz a conta de tudo, mas matematicamente, se esse é o maior ângulo próximo do set point, né? Porque se você fizer a gente vai fazer daqui a pouco o arco cosseno desse daqui, né? Se a gente fizer o arco cosseno dele aqui, ele vai dar, sei lá, tô chutando aqui, viu? Ele vai dar um ângulo, por exemplo, aqui, ó. A gente vai usar essa fórmula aqui, ó, né? O 0,93. Tô chutando aqui, viu? Sei lá, dá é, é, sei lá, 60 graus. Chutando, viu? Chute total aqui. E o menor aqui dá 40 graus, por exemplo. E aí você vai fazer o ângulo maior, né? Do maior, já registra aqui, ó. O maior é o 0,83 e o menor é o 0,33 aqui, ó. Beleza? Porque aí, ó, qualquer ângulo, você concorda que o 0,8, o 0,81 aqui, né? É zero, deixa eu ver se tem 0,70, não, depois ele vai para 0,40 e tanto, 0,50, né? Você concorda que essa discrepância, na hora que eu aplico essa diferença aqui de tangente, qualquer valor menor do que esses, no final das contas, vai prevalecer esses dois aqui, ó. Tanto o set point, o menor mais próximo de zero, e o maior mais próximo de 0,92, que é o ideal, tá? Então é isso. Agora, vamos identificar, né, os valores de potência ativa e reativa, né, na tabela aqui, ó. Mas isso para esses ângulos aqui, ó. Quer ver, ó? Vamos procurar aqui, ó, potência, ó, o fator de potência, ó, para o fator de potência, vamos pegar aqui, ó, o zero, o menor aqui, por exemplo, né? Ver se aumenta aqui um pouco. Então, ó, para o fator de 0,33, né? A potência ativa, o que que a gente ó, o 0,33, vou até desenhar aqui um. Aí, já que esse é o ponto de interesse, não está muito reto, não, viu? E o maior, ó, na hora 22 aqui, ó, 23. Então, aqui, ó, para a potência ativa aqui, ó, para o ângulo menor, deu o quê? A potência ativa, lembra, é o em quilowatts, tá? Então, é 150
150 kW. A reativa, ó, a gente só tem, isso aqui é energia, viu? Isso aqui é energia, isso aqui é potência ativa e isso aqui é reativa. Então, a reativa deu 430. 430. Agora, para o fator de potência, agora o maior aqui, né? De 0,83, você tem uma potência ativa, ó, 0,83, de 1950. Aqui, ó. Agora, o outro parâmetro é a reativa. Ó. O VAR, né? VAR deu 1.300. Beleza. Então, a gente vai calcular o quê? Ó, para o fator de potência, como a gente já tem os parâmetros, deixa eu deixar aqui visível, né? Que a gente já enxerga aqui, ó. Ó, e deve calcular a potência aparente para os dois fatores de potência, né? Então, como a gente começou no 0,33 aqui, né? Então, 0,33 vai ser o quê? Raiz quadrada, né? Potência ativa é qual? Deu 150, né? Então, 150 ao quadrado mais a reativa que deu 430. Aí vamos lá para o nosso. Então, raiz quadrada, né, de 150 ao quadrado, mais 430. Olha, ó, 451, né, 441. Se a gente aproximar, vai aproximadamente, né, a potência aparente vai ser de 455 kilovolt ampere. Então, ó, é assim, foi muito boa não, né? Ou seja, para ele gerar, como trabalho, uma potência de 150, ele teve que consumir de energia mais que o dobro, né? O dobro seria 300, né? Fala 300, né? O dobro seria 300, né? Então, por isso que esse fator de potência aqui, e ele não é só péssimo para a indústria, que é a Tambari, não. Ele é péssimo para o restante do sistema elétrico de potência, a indústria que está ali próxima. Inclusive, essa flutuação aqui, vamos ver para o 0,83. Ela pode, esses harmônicos aí que são criados, lembra que eu falei que ele é criado tanto pelo a geradora de energia, só que a geradora de energia ela resolve o problema na casa dela. Como é que ela resolve o problema? Aplicando capacitor de potência. Eu acho que eu não mostrei, depois eu mostro para vocês. Aí esse capacitor de potência ele parece um transformador, tá? Então, na verdade, ele tem um monte de capacitor, tudo dentro de um encapsulamento. Geralmente ele tem duas buchas, parecendo bucha de transformador. E aí ele faz o quê? Ele pega essa energia, acumula essa energia reativa e aí ele de dois jeitos, ele pode simplesmente jogar ela no barramento de terra, inclusive é perigosíssimo, viu, pessoal? Quando você entra numa subestação, principalmente se for uma subestação de geradora de energia, né, da Equatorial, vocês têm que tomar um cuidado imenso. O aterramento lá é chamado de aterramento ativo, ou seja, ele está energizado o tempo inteiro. Se você pôr a mão dele, a mão nele, né? É caixão e vela preta, viu? Cuidado, não põe a mão
no aterramento dele não, viu? Vamos ver o de 0,83, ó. 1000, potência ativa é 1950, né? Mais a reativa deu 1.300. Ó, aqui já melhorou, né? Não tá uma Brastemp não, mas é 1950, viu? Cuidado aqui, pessoal. Então, para ele consumiu 1.300 de campo magnético para gerar 1950. Não tá péssimo, não, não tá ruim, não. A gente pode até aproveitar essa equação aqui, ó. Aproveita aqui, ó. É 1950 e o outro é 1.300 ao quadrado, né? Aí deu 2.000, aqui ao quadrado, esqueci. Deu 2.000. Vamos pôr em valor mesmo aproximado mesmo aqui, ó. Se fosse usar a regra de aproximação, aí seria 1.344, tá? Se eu for usar a regra de aproximação mesmo. 1.300, porque aqui é 6, né? Se fosse 4 ou menor que 4, aí poderia ser 2.343. Então, 2.344. De novo, né? Não é ruim igual o 0,33, mas também não é tão ruim. Só nessa brincadeira aí, ó, esse daqui, ó, o de 0,33, ó, ele pagou a mais só nessa hora R$ 12,66. Já do de 0,83, ó, foi R$ 9, tá? É, é R$ 9,98, quase R$ 10, né? Então, se você for ver assim, o valor unitário, aí você pensa, é irrisório, né? Mas tem esse problema. Agora você vai fazer você vai descobrir. Tem alguma dúvida, pessoal? Descobrir o ângulo aí, tá? Então você vai descobrir o ângulo para o 0,33 para o 0,83. Todo o cálculo do que acontece dentro do analisador de energia vai ser baseado nisso. E ainda tem a correção do fator de potência real, mas esse não é assunto aqui para o, né, pro eletricista industrial. Também a gente fala pouco lá no curso de eletrotécnica, a gente fala mais na graduação. Você vem aqui, ó, vou utilizar essa outra calculadora que ela é mais fácil. Você vai vir aqui, ó, provavelmente vocês têm dessa calculadora, você aperta Shift, aí quando você quer descobrir o ângulo, né, arco, cosseno, aí vai aparecer a -1, né, aí você põe 0,33, ó. 0,33 dá aproximadamente, deixa eu ver aqui. Vou colocar em vírgula aqui, ó. 70,73, 73 graus. Ou seja, né, aquele triângulo retângulo ali, né? Ele está com um ângulo muito alto. E você viu, né? Ele gastou mais que o dobro de energia só para gerar campo magnético para ele consumir só 150, né? Por isso que o ângulo realmente tinha que ser alto. Aí agora você vai fazer a mesma coisa. Aí você pode até aqui, ó, você pode até aproveitar aqui, deixa eu ver. A seta para cá, ó. Aí você é 0,83, né? Você vai apertando delete aqui, ó. Aí você depois você só coloca 83, né? Aí deu 33,9 graus, ou 0,90, né? 33, tá vendo que ele tá, né? Por isso que ele deu um consumo menor, ó, 33,90. Aí aqui já deixei como exemplo, né, o arco cosseno de 0,92, né?
em conformidade com a ANEEL, né? A ANEEL que recomenda, não sou eu, Agência Nacional de Energia Elétrica, ela recomenda esse fator, ou seja, ela recomenda que esteja 23,07 graus aproximadamente, justamente para você, né, ter um consumo de energia reativa mínimo, né, mais próximo de, se for 92, né, de 8% e os 92% ser para realizar trabalho. Aí agora você vai utilizar aquela fórmula, né? Tem como a gente deduzir essa fórmula aqui, né? Para o fator de potência, aí de novo, ó, 0,33, a potência ativa do 0,33 é 150, né? Então, e eu coloquei a fórmula aqui, ó, não esquece, não achei que tinha raiz quadrada, não tem não. Então, ó, não esquece, então a potência é 150, né, que é a potência ativa para 0,33, vezes tangente. Aí agora o que que você vai fazer, ó? Tangente para esse 0,33, vai pegar a tangente, esse φ1 é a tangente do ângulo não corrigido, tá? Em relação ao ângulo que você fez a correção, que é o que você deseja, que é o padrão da ANEEL, tá? Então é a tangente de 70,73 menos a tangente de 20, né, 23 graus. Aí por que que a gente tem que descobrir o ângulo, né? Porque a fórmula é tangente, tá? Fórmula padrão aqui. Aí vamos lá. Vou usar essa daqui que eu posso até aproveitar a equação aqui. Então, 150, é porque a outra eu tenho que colocar parêntese aqui, ó. Vocês têm que tomar cuidado, não? Deixa eu ver aqui. Aí, vezes tangente, cadê? Tangente 70,73 menos tangente de 23. Eu esqueci até de olhar se tá 23,07 de ano aqui. É, não tá em radiano, não. É só olhar aqui. Não era para ter dado isso tudo, não. Aperteu errado aí. Choose. Eu acho que eu tenho que pôr de gris aqui. Ah, é isso mesmo. Se eu pôr em de gris aqui, ó, aí ele vai entender isso aqui como ângulo, tá? Ah, agora sim, ó. Então, e aqui, ó, deixa eu apertar o. Eu tenho que usar o mouse aqui, foi mal. Aqui, ó, tá em degrees, ó. Que aí você vem aqui, ó, todas a Cássio também é a mesma coisa. Você vem em modo aqui, ó. Aí ele tá no 1, ó. Se tivesse 2, que é rad, estaria aparecendo o R, né? Aí você tem que pôr em graus, que todo número que você associar a graus, aí o resultado ele vai achar em radiano, tá? Então esse Dzinho aqui tem que aparecer na sua calculadora, tá? Então de potência reativa, ó, deu 365,17 kilovolt ampere reativo, VAR, né? E para isso. Ah, eu tinha que ter colocado o resultado aqui, foi mal.
ampere reativo. Agora, para o fator de potência de 0,83, né? Mesma coisa. Qual que era a potência ativa, né? P, né? 1950 watts, né? Quilowatts, vezes a tangente do ângulo não corrigido, né? Relacionado a 83, ó, que aí é 33, que aí o capacitor, ele vai corrigir desses dois ângulos, do menor ângulo e do maior ângulo, tá? Aí menos tangente 23, né, que é o do 0,92,7 graus. Tá? Então, ó, a gente pode até aproveitar aqui. Aí tangente só vai mudar aqui, ó. É o 33,9, né, em relação ao que você tem que corrigir. Então, ó, tá vendo? Ó, que deu. Deixa eu ver se era isso mesmo. Ah, eu não pus o 1900, foi mal, gente. Isso que deu tão baixo aqui, ó. 1950, né? Agora sim, ó, 1950. Agora vai. Vai 479,81 kilovolt ampere reativo, tá? E aí o equipamento, ó, aí tá vendo que ela diminuiu bastante, ó, para 0,83. Se eu corrigir, ó, de 1.300, ela vai para 479, ó. Aí sim ela corrigiu. Aí o que que vai acontecer aqui, ó? Aí essa conta, em vez de dar R$ 9 para essa hora aqui, vai dar zero, tá? E do mesmo jeito, o outro aqui, ó, ele diminuiu, né? O de 0,33 tinha dado 400, 400 e, opa, 430. É, diminuiu, mas não tanto. Mas se ele fosse aqui, ó, ele teria dado 365, né? Aí retirando os 150, tá? É porque a gente tem que olhar em relação aos 150 aqui. Então gastou 150 de potência ativa e o restante, né? 150 menos 365,17, que é o de reativo. Agora, ó, você vai fazer. E lembrando, esse exercício, pessoal, é até as 22 horas. Façam ele aí que até amanhã ele vai estar corrigido, tá? Ele está marcado. Agora, após realizar os cálculos para fazer a correção do fator de potência, a empresa não irá mais pagar por excedente de carga reativa em seu sistema. Então, essa é a conclusão que você tem que chegar. Se aí tem empresa que é específica só para isso. Ela faz a correção do fator de potência, ela analisa, né, tem lá os bancos de capacitor, né, tudo automatizado, tu tem servidores ali, né? Aí é tudo projetado, inclusive esses bancos de capacitor, eles são dinâmicos. O que quer dizer dinâmico? Dinâmico quer dizer que eles se adequam a qualquer, por exemplo, vamos supor que o contrato de demanda é para 100%, ou seja, ele tem que utilizar até 100%. Professor, mas é possível ele utilizar mais do que a demanda que ele contratou? Sim, é possível. Aí como? Ele compra lá uma máquina nova, uma calandra para dobrar chapa. Ele compra lá um maquinário lá monstro que aumenta a demanda dele, tá? E aí ele comprando e colocando ele para rodar junto com 100%, ele vai aumentar.
vai pagar a tarifa de ultrapassagem também. E essa é ainda mais cara, porque ele ultrapassou a tarifa contratada. O pior, que é o 100%, né? Então, quer utilizar mais do que precisa, né? Já joga no quadro de transferência automática no grupo motor gerador. Ah, vai colocar um equipamento novo? Vê, por isso que tem muita empresa que ela faz um estudo, né? Um estudo justamente para analisar o horizonte, né, de, por exemplo, de equipamentos, de inovações, acréscimos, né, novas produções. Ah, eu vou produzir uma nova peça. Para produzir essa nova peça, que equipamento eu vou colocar a mais e qual que é o impacto no sistema elétrico de potência aqui, né? Quanto no tocante à demanda que eu já tenho, no tocante à correção do fator de potência. Porque se é motor e não é um motor de boa qualidade, os motores de boa qualidade são tipo esse aqui, ó, que já vem com fator de potência de 0,81, tá? Esses são motores de boa qualidade. Os de péssima qualidade vêm com fator, tipo aqueles lá garantia Sordio, né? Já vem com uma potência, um fator de potência igual a esse. Existe, né? Se olhar lá na tabela do motor, ele já tem o fator de potência dele que foi calculado, o original ali, né? E dependendo desse fator de potência, é o nível de eficiência dele, né? Ou ele vai ser mais caro ou vai ser mais barato. Beleza? Mas você sempre tem que considerar um banco, né? E principalmente um banco dinâmico, que aí ele considera todo 100% da carga e aí ele vai ficando online ali, né? Em tempo real, vendo o que está sendo consumido de potência ativa, potência reativa, e aí ele faz a correção do fator de potência online. Inclusive, ele mostra lá na IHM dele, né? Em tempo real, qual que é o fator de potência que está sendo aplicado, né? Que está sendo corrigido lá do banco dinâmico, beleza? Então é isso, pessoal. Conclusão, né? Sem chegar a essa aqui, façam os cálculos aí e envie, né, até as 22, beleza? Fica com Deus, pessoal, tá? Vou deixar aqui renderizando a aula. A gente se vê na próxima aula aí, né? Que vai ser a última dessa UC aqui, beleza?